E aí galera, tudo bom? Daremos início às nossas videoaulas sobre ondulatória. Em nosso primeiro vídeo a gente vai definir o que é uma onda. Então, de um modo geral, qualquer coisa que oscile para frente e para trás, para lá e para cá, de um lado para o outro, para dentro e para fora, ou para cima e para baixo, está vibrando. Uma vibração ou uma oscilação é um movimento bamboleante com o transcorrer do tempo. O movimento que ocorre tanto no espaço quanto no tempo constitui-se de uma onda. Toda onda se estende de algum lugar a outro. A luz e o som são ambas vibrações que se propagam através do espaço, como ondas, mas esses são dois tipos completamente diferentes de ondas, como veremos mais adiante. Então, de acordo com a natureza, as características físicas, as ondas classificam-se em dois grupos, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são deformações que se propagam em meios elásticos. Esse fenômeno ocorre apenas em meios materiais, pois as ondas mecânicas necessitam de partículas para se propagarem. Isso significa que elas nunca se propagam no vácuo. A propagação de uma onda mecânica através de um meio material envolve o transporte de energia cinética e de energia potencial mecânica e depende de dois fatores fundamentais, a inércia e a elasticidade do meio. Como acontece com qualquer onda, uma onda mecânica não transporta o meio onde se propaga. É apenas a energia que muda de local, passando de partícula para partícula do meio material. Alguns exemplos de ondas mecânicas são as que se propagam em cordas ou em molas esticadas, como a gente está vendo no slide, e o som também, né? Então, resumidamente, uma onda mecânica é a propagação de energia através de partículas de um meio material, sem que essas partículas sejam transportadas. E uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo. Já uma onda eletromagnética são formadas por dois campos variáveis, um campo elétrico e um campo magnético, que se propagam. Essa propagação pode acontecer no vácuo e em determinados meios materiais. Como exemplo, nós podemos ver aqui no slide, a gente tem frequências de ondas de rádio modulada, que é a frequência FM, e a amplitude modulada, a gente tem a AM. E as ondas de TV, as ondas luminosas, micro-ondas, raio-x, são exemplos de ondas eletromagnéticas. E essas denominações são dadas de acordo com a principal fonte geradora das ondas e se diferenciam em especial pelas faixas de frequência. Logo, toda onda eletromagnética tem em comum sua velocidade de propagação no vácuo, aproximadamente 300 mil km por segundo. Resumidamente, nós podemos afirmar que uma onda eletromagnética constitui um conjunto de dois campos, um elétrico e o outro magnético, que se propagam no vácuo, só que com velocidade aproximadamente de 300 mil km por segundo. E em meios materiais, essa velocidade é menor do que 300 mil. Em uma propagação ondulatória, as vibrações podem ocorrer em direção idêntica à da propagação ou em direção perpendicular a ela. Em função disso, as ondas são classificadas em longitudinais e transversais. Em alguns casos, as vibrações ocorrem nas duas direções, tratando-se então de ondas mistas. E o que são as ondas transversais? São ondas em que as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. Como um exemplo, considere uma corda esticada, disposta horizontalmente. Se sacudirmos a extremidade esquerda da corda, surge um pulso que se propaga ao longo dela, dirigindo-se para a direita. Esse pulso provoca um movimento vertical de sobe e desce nos pontos da corda atingido. O movimento de sobe e desce ocorre perpendicularmente à direção de propagação do pulso. E as ondas eletromagnéticas são constituídas de dois campos variáveis, o campo elétrico e o campo magnético, perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação das ondas. Dizemos então que elas são transversais. E as perturbações eletromagnéticas que atingem os pontos de um meio, seja ele no vácuo ou não, são sempre perturbações transversais. Já as ondas longitudinais são ondas mecânicas que produzem perturbações nas partículas do meio material, na mesma direção em que se propagam. Como um exemplo, vamos considerar uma mola elástica disposta horizontalmente. Se fizermos uma rápida compressão na extremidade esquerda da mola, a compressão se propagará para a direita.
Note que as partículas da mola oscilam horizontalmente, na mesma direção em que a onda se propaga. Os sons, quando se propagam em meios fluidos, que são os líquidos, gases e vapores, são ondas longitudinais. E aqui a gente pode comprovar a diferença entre uma onda transversal e uma onda longitudinal. Exemplo, podemos visualizar a diferença entre ondas transversais e longitudinais, na qual as ondas longitudinais são perturbações nas partículas do meio material, na mesma direção em que se propagam. Já as transversais, as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. E as ondas mistas são ondas mecânicas constituídas de vibrações transversais e longitudinais simultâneas. Quando uma partícula de meio material é atingida por uma perturbação mista, ela oscila simultaneamente na direção de propagação e na direção perpendicular à de propagação. Como no exemplo, podemos citar as ondas de superfície de líquidos, como nos mares e lagos. Geralmente são produzidas pela ação dos ventos sobre a superfície livre da água. Numa propagação, podemos observar 3 tipos distintos de ondas. As unidimensionais, que propagam-se em uma única dimensão, por exemplo, ondas em cordas. Temos as bidimensionais, que propagam-se em 2 dimensões, isto é, num plano, por exemplo, ondas em superfície de líquidos. E temos as tridimensionais, que propagam-se em 3 dimensões, isto é, no espaço, por exemplo, ondas luminosas e ondas sonoras no ar. No estudo das ondas bidimensionais e tridimensionais, são úteis os conceitos de frente de onda e raio de onda. Frente de onda é a fronteira entre a região já atingida pela onda e a região ainda não atingida. Raio de onda é uma linha orientada que tem origem na fonte de onda e é perpendicular às frentes de onda. Os raios de onda indicam a direção e o sentido de propagação das ondas no meio. Entre as ondas bidimensionais, que se propagam na superfície de líquidos, destacam-se as ondas circulares, cujas frentes de onda são circunferências, e as ondas retas, cujas frentes são segmentos de reta. Entre as ondas tridimensionais, que se propagam no espaço, destacam-se aquelas cujas frentes de ondas são esféricas ou planas.